quero cumprimentar a todos os telespectadores do programa Impacto com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você para que meditemos em um texto da Bíblia Sagrada, encontrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23 e versículos de número 26, que diz-nos da seguinte forma: quando o iam levando, constrangeram certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Amados, este texto nos revela, nos mostra um momento importante na trajetória, no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este texto relata-nos acerca da trajetória de Cristo Jesus rumo ao lugar aonde ele iria ser crucificado. Diz a palavra do Senhor que quando iam levando, constrangeram certo sirineu. O texto sagrado nos revela que nesta trajetória, nesta caminhada rumo ao Calvário, lugar da crucificação do Senhor, Jesus deparou-se em um momento de fraqueza física, tendo em vista que o mesmo havia sido açoitado, havia tomado 39 chicotadas sobre o seu corpo, havia sido esbofeteado, escarnecido, puseram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, de sorte que o seu corpo físico estava muito debilitado. E em meio a este trajeto rumo ao lugar aonde ele iria ser crucificado, faltando-lhe as forças, diz a palavra do Senhor que constrangeram certo sirineu para que ajudasse Jesus a levar a cruz até o lugar da sua crucificação. Este homem chamado Simão, que pertencia a uma cidade chamada Cirene, na Líbia, diz a palavra que ele foi constrangido. Ele voltava do seu trabalho, ele voltava do campo, diz a palavra, de sorte que o constrangeram. Mas o que nos chama a atenção neste texto é que, diante daquela situação, ninguém se ofereceu espontaneamente para ajudar a Jesus. Ninguém se ofereceu, ninguém se apresentou diante daquela cena para ajudar o Senhor. Quem sabe alguém não se ofereceu ou se apresentou espontaneamente devido à vergonha daquele ato, daquela circunstância, daquela situação, a vergonha de ser associado àquele momento, pois só os maiores criminosos naqueles dias recebiam como pena a crucificação. E por isso, quem sabe alguém não se apresentou espontaneamente para que não tivesse a sua pessoa associada àquela circunstância. Quem sabe alguém não se apresentou espontaneamente por medo da violência dos soldados romanos. Um soldado romano era treinado para agir sem sensibilidade diante daqueles que cometiam crimes. E quem sabe alguém não se ofereceu com medo da violência dos soldados.
mas também, quem sabe, alguém não se ofereceu espontaneamente porque tinham a ideia do peso da cruz. A cruz era pesada. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos que Jesus, por um momento, está fraco fisicamente devido os açoites, devido à noite anterior angustiante, devido às bofetadas. A palavra do Senhor nos mostra que ele estava em um momento em que o seu corpo físico estava debilitado. E para ajudá-lo, os soldados tiveram que constranger certo homem chamado Simão. Quando nós olhamos para o dicionário Aurélio, constranger é forçar, é coagir, é obrigar pela força. Aquele homem foi obrigado, constrangido, a ajudar o Senhor a levar a cruz até o Calvário. E quando nós meditamos sobre isso, nós pensamos, será que Jesus não poderia usar o seu poder ou chamar os anjos para lhe ajudar? Jesus tinha essa autoridade, Jesus tinha todo o poder. Mas pensemos no que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, que Cristo se despojou de toda a sua glória, se fazendo semelhante aos homens, se colocando no lugar de servo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha autoridade para chamar legiões de anjos para lhe ajudar. Mas por que ele não fez? Porque aquela cruz era a cruz dos homens. E ele, como homem, deveria levar aquela cruz até o lugar da sua crucificação. Porque o seu sacrifício era um sacrifício substitutivo. Ele estava se substituindo o homem, porque o homem era que deveria ser crucificado. O ser humano era que deveria estar subindo na cruz, está sendo crucificado. Mas ele toma o meu e o seu lugar. Ele toma o lugar do homem, por isso ele deveria levar aquela cruz na condição de homem. Foi por isso que ele permitiu que um homem o ajudasse, Simão, o Cirineu, porque a cruz era a cruz dos homens. E isto nos deixa um exemplo grandioso para cada um de nós. O exemplo de Cristo Jesus, o exemplo da empatia, porque o Evangelho é empatia, é colocar-se no lugar do outro. E Jesus permite que Cirineu o ajude, porque a cruz era a cruz dos homens. Agora, quando Cristo, durante o seu ministério, falando acerca da sua morte, ele ressalva, dizendo que se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser ir após ele, deve tomar a sua cruz e segui-lo. Quando nós olhamos para esta palavra de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, Jesus está colocando uma condição, porque na condição de homem ele leva a cruz dos homens, mas é necessário que para segui-lo, o homem também tome a sua cruz. E ele coloca como condição para segui-lo, dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja que a palavra denota que ele não constrange, que ele não obriga ninguém a segui-lo. Porém, ele coloca uma condição para segui-lo. Se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Agora o homem não precisa carregar uma cruz de madeira sobre os seus ombros, uma cruz pesada. Mas tomar a cruz e seguir a Jesus é negar a si mesmo, é negar o seu eu, é negar as suas vontades. É fazer a vontade de Deus em detrimento de suas próprias vontades. É fazer os desejos de Deus em detrimento dos seus próprios desejos. É fazer como Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Carregar a cruz, portanto, é negar-se a si mesmo. Se você quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Hoje o Senhor ainda continua bradando, falando, dizendo aos ouvidos de todo ser humano: eu quero que você me siga, mas para que me siga é necessário que você tome a sua cruz, é necessário que você negue-se a si mesmo. Por isso eu quero convidar você, querido, você, querida, que está ouvindo esta palavra, a entregar a sua vida ao Senhor, a abandonar o mundo e esse sistema pecaminoso que aborrece a Deus. Se você deseja fazer isso, faça-o, porque seguir a Jesus é seguir o Mestre dos Mestres, é seguir o Salvador, e você nunca e jamais se decepcionará em ter tomado esta decisão de segui-lo. Por isso eu oro pela tua vida neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero rogar por esta pessoa que está ouvindo esta palavra neste momento. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua trajetória. Em nome de Jesus, nós colocamos esta pessoa diante de Ti, para que o Senhor possa usá-la poderosamente, porque decidiu em seu coração seguir ao Senhor, servir ao Senhor, andar com o Senhor. Amém e amém.